Então, esse ataque ao dízimo se deve basicamente, a raiz é a avareza do coração humano, o amor ao dinheiro. Segunda razão é o politicamente correto, né? É gostoso, é agradável, é tão bom pensar, falar, fazer, que todo mundo pensa, faz e fala, né? É politicamente correto hoje ser contra o dízimo, pregar contra o dízimo e não dar dízimo. É politicamente correto, né? E essa é a tendência do mundo e que a igreja está seguindo. A gente esquece, geralmente, né? A maioria dos evangélicos hoje não quer nem saber de Romanos 2,12, né? 2,2. Não vos conformeis com este século. Qual é a onda desse século? Uma onda politicamente correta. Mas a Bíblia diz, não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, né? Quanto à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, viver na vontade de Deus, né? É bom, perfeito e agradável. Então vai seguindo aí, vai seguindo. O que todo mundo pensa, o que todo mundo fala, o que todo mundo gosta. Vai seguindo politicamente correto, que eu sei, você sabe aonde vai dar. Terceira razão é o desconhecimento bíblico e teológico. As pessoas baseiam a sua oposição e o seu combate ao dízimo em argumentos que não se fundamentam, que não permanecem quando passados pelo crivo adequado das Escrituras. E é isso que nós vamos ver hoje aqui. E uma quarta razão são os falsos pastores, os falsos profetas. Muita gente alega que não deve dar dízimo hoje, ninguém deve dizimar, porque os pastores são falsos, são materialistas, os pastores enriquecem através dos dízimos das pessoas, como se não existissem verdadeiros pastores que precisam e devem ser sustentados pela igreja. Como se não existissem pastores fiéis, pregadores fiéis, né, líderes fiéis das igrejas, e que pregam a palavra de Deus com fidelidade, e que lutam para ser modelo do rebanho, como diz a palavra de Deus. Né? É o mesmo raciocínio. É como se fosse assim, né? O raciocínio é esse. Porque existem maus policiais, ou policiais que são bandidos, nenhum policial é digno do seu salário. Não vamos pagar mais nenhum policial. Coitado do Dinei. Né? Pessoa, Dinei? Porque existem maus professores, nenhum professor é digno do seu salário. Claro que existem maus professores, né? Professor que é péssimo, não dá aula direito, não se prepara, é negligente. Professor que maltrata os alunos, que é injusto com os alunos. Claro que existem maus professores. Agora, porque existem maus professores, não vamos pagar o salário dos professores, vamos, né? Vamos cada vez diminuir, reduzir o salário dos professores, já está na miséria, já é uma miséria o salário dos professores, vamos reduzir cada dia mais, porque existem maus professores, como se não existissem professores que têm vocação, que têm o dom, que têm talento de ensinar, e que são fiéis, e que até ensinam com sacrifício, às vezes tirando dinheiro do próprio bolso. Então não vamos pagar professor porque existem maus professores, não vamos pagar policial mais porque existe mau policial. O raciocínio é o mesmo, não vamos pagar os pastores fiéis porque existem maus pastores. É esse o raciocínio. Então, quer dizer, irmãos, é uma coisa completamente, até mesmo, né, demoníaca. Até mesmo demoníaca. Por isso a gente precisa enfrentar também as objeções que tem hoje aos dízimos. Eu já dei 7 razões para vocês, nos 7 temas que a gente tratou sobre esse assunto, o dízimo e a igreja. Nós falamos desse assunto de dízimo, nós tratamos de 7 temas. Razões, motivos, bases que o dízimo é bíblico para o cristão, para a igreja cristã, mas nós vamos enfrentar essa questão, os argumentos contrários ao dízimo, e nós vamos fazer isso hoje e em mais 2 domingos. Espero que hoje eu consiga falar sobre 10 objeções e mais 2 domingos sobre mais 20 delas. Objeção número 1.
Fale comigo, bem forte. Olha a primeira objeção. Em Hebreus 7,12, está escrito que o sacerdócio de Cristo mudou a lei. Portanto, os cristãos não estão obrigados a ser dizimistas. O dízimo foi abolido juntamente com a lei. Que coisa terrível. Essa resposta, esse argumento, faz uma confusão entre a lei eterna de Deus e os aspectos temporários, cerimoniais da lei chamada mosaica. Em primeiro lugar, fale comigo ali, bem forte. Como é que a gente percebe, identifica o erro, a falácia desse argumento e a má interpretação de Hebreus 7,12? Esse é um texto, irmãos, que mostra que não estudar hermenêutica bíblica, não estudar a ciência da hermenêutica, da interpretação de textos, faz que as pessoas interpretem um texto, arranquem um texto totalmente do contexto e deem para ele uma interpretação completamente equivocada. Em primeiro lugar, como é que a gente combate essa ideia? Primeiro, a lei moral e espiritual de Deus é eterna. Então, quando a pessoa pega aqui Hebreus 7,12, que houve mudança da lei, olha aí. Pois quando se muda o sacerdote, necessariamente há também mudança de... Olha bem, a leitura já é errada. Porque não está falando mudança da lei, há mudança de lei. Houve uma mudança na lei, mas não uma mudança da lei. E o texto também não está falando que a lei foi abolida, que a lei foi anulada, que a lei de Deus foi completamente invalidada, revogada. Está dizendo que houve uma mudança, só isso. Uma mudança. É isso que o texto está falando. Então a lei moral e espiritual de Deus é eterna. Mateus 5,18, escute aí. Porque em verdade vos digo, Jesus disse que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Até que tudo, a lei de Deus é eterna. Romanos 7,12, por conseguinte a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. O apóstolo Paulo diz que por causa do evangelho, a gente não anula a lei com o evangelho. O evangelho não veio para anular a lei de Deus. Romanos 3,21 diz, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Tiago 1,25 diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago está dizendo, nós devemos ser praticantes da lei, porque a lei perfeita é a lei da liberdade. E por observar a lei de Deus é que nós seremos prósperos, verdadeiramente prósperos. Segundo raciocínio, vamos lá? Comigo? Na lei eterna, o sacerdócio sempre foi o de Melquisedeque, isto é, cristocêntrico. Então, tinha um sacerdócio antes do de Melquisedeque, que veio na história antes, que tinha que ser revogado. O sacerdote que foi estabelecido paralelamente ao de Melquisedeque, que tinha que ser revogado. Salmo 110, 4, 5, escute aí. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote, falando de Cristo. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 5. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Promessa de Deus para Cristo. Terceiro, vamos lá? A lei eterna, irrevogável, estava embutida na lei mosaica, quando Deus instituiu a aliança da lei, ou mosaica, no Sinai. Então você, quando falar de lei, cuidado, você tem que distinguir. Você tem que distinguir entre a lei eterna, que é o próprio ser de Deus, que é a expressão da própria santidade, justiça, fidelidade de Deus. Você tem que distinguir entre essa lei e a lei mosaica, né? Que foi dada no Monte Sinai. A lei eterna estava embutida na lei mosaica. Está lá, por exemplo, Êxodo 21 a 17, os 10 mandamentos. Que sumaria toda a lei moral eterna de Deus. Que estava embutida na lei mosaica. 4. Fala comigo. Na lei mosaica, o sacerdócio levítico foi instituído para ser temporário. Isto é, para funcionar como tipo ou sombra do sacerdócio eficaz
eterno, que é o de Cristo. 5. Vamos lá? A lei que o autor de Hebreus diz que mudou, então é qual lei? A cerimonial, feita de quê? De tipos, sombras ou figuras que se cumpririam em Cristo. 6. Juntos. Um desses tipos era o sacerdócio levítico. Ao substituí-lo pelo sacerdócio Melquisedeque, Deus mudou a lei em seu aspecto temporário. Houve mudança do sacerdócio? Houve mudança de lei. Qual foi especificamente a mudança? A gente vai ver já já. Verso 11. Olha aí na sua Bíblia. Observe que o texto fala exatamente desse raciocínio que a gente teve até agora. O que o autor ensina no verso 11? Que a mudança da lei ocorreu porque o sacerdote levítico não trazia perfeição aos pecadores. Se a perfeição houvera sido pelo sacerdote levítico, não teria havido a necessidade de um outro sacerdócio. Então houve mudança, porque o sacerdócio tinha que ser substituído, porque o sacerdócio não trazia a perfeição que nós precisamos ter diante de Deus. O levítico não trazia essa perfeição. 2, verso 12. Com a palavra pois, o autor revela no verso 12, com a palavra pois, ele revela que a mudança do sacerdócio implica na mudança da lei. Isso é muito natural. Se na lei mosaica o sacerdócio era de Levi, e houve uma mudança de sacerdócio, então houve uma mudança de lei, claro. Terceiro, presta atenção nos versos 13 e 14, que é o mais importante. Qual é o teor da mudança? O teor específico da mudança da lei, que o autor está se referindo aí. Atente aí. Qual é o teor da mudança? O conteúdo. A mudança é que Cristo não era da tribo de Levi, sim da tribo de Judá. Então, claro que houve uma mudança. Se a lei só determinava, só permitia, a lei mosaica, só permitia sacerdócios da tribo de Levi, e Jesus é da tribo de Judá, então houve mudança de lei. Se Jesus é o nosso sacerdócio, houve uma mudança de lei. E é disso que o autor está falando. Isso não tem nada a ver com dízimo, irmão. Essa mudança de lei não tem nada a ver com dízimo. Não está falando que o dízimo mudou, que o dízimo foi revogado, que o dízimo foi anulado, a lei do dízimo, o mandamento do dízimo foi revogado. Está falando que o sacerdócio levítico foi revogado. É isso que está falando. Agora veja os versos 15 a 19, as razões da mudança. Ele apresenta essas razões em 3 contrastes, fazendo 3 contrastes. Primeiro ele coloca a lei de mandamento carnal versus o poder de vida indissolúvel. Por que houve a mudança do sacerdócio? Porque o sacerdócio levítico, como toda a lei cerimonial, era lei de mandamento carnal. Já o sacerdócio levítico, né, a nova aliança, é poder de vida indissolúvel. Por isso que tinha que haver mudança. Porque a lei mosaica era de mandamento carnal. Mas o sacerdócio de Cristo, como toda a nova aliança, é poder de vida indissolúvel. Segunda razão da mudança, tinha que haver mudança. A ordenança anterior não nos dava esperança. Ela não nos dava verdadeira esperança, como a gente falou aqui domingo à noite. A ordenança anterior não dava a esperança de salvação, de vitória sobre o mal, de perdão de pecados, de glorificação com Deus. Essa lei não nos dava esperança nenhuma. E teve que vir então o sacerdócio de Melquisedeque, ou a nova aliança, porque ela nos dá esperança superior. Ela nos dá verdadeira esperança. Verso 18 e 19. Diz que o sacerdócio levítico era apenas a anterior ordenança, que não nos dava esperança. Já o de Cristo é a esperança superior. No Velho Testamento a pessoa esperava o quê? Que viria um sacerdócio que ia nos dar uma verdadeira esperança. Porque a lei mosaica, a lei cerimonial, a velha aliança não podia nos dar esperança verdadeira e eterna. Não podia nos dar salvação. Agora, no verdadeiro sacerdócio, que é o de Cristo, nós temos esperança. Não precisamos ser mais desesperados. É isso que muitos crentes não entendem, que ele tem esperança, seja qual for a situação.
Você pode perder seu filho, se ele for de Cristo, você vai reencontrá-lo e vai viver com ele eternamente. Sua esposa também e assim por diante. Perda do marido, da esposa, do filho, do dinheiro, seja do que for. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Nós temos esperança superior. Verso 19. Terceira razão da mudança. A primeira é que a lei mosaica era lei de mandamento carnal. E a nova aliança, o sacerdócio de Cristo, é o poder de vida indissolúvel, vida que não acaba. Segunda razão da mudança é que na velha aliança nós não tínhamos esperança eterna, verdadeira, essencial. E agora nós temos esperança. E a terceira razão da mudança era a fraqueza e inutilidade da velha aliança, no sentido de que ela não nos dava acesso a Deus, e a nova aliança nos dá acesso a Deus. O sacerdote levita não podia permanecer, não podia, tinha que ser mesmo revogado, invalidado, anulado, por causa da sua fraqueza e inutilidade, diz o verso 18. Mas pelo sacerdócio de Cristo, diz o autor, nós nos chegamos a Deus. Temos acesso direto a Deus. Então a fraqueza e inutilidade do sacerdócio levítico, como bem de toda a lei cerimonial ou mosaica, consiste em não nos garantir acesso a Deus. E é por isso que tinha que haver mudança. Houve mudança da lei, não houve? Porque um sacerdote foi substituído por outro. E as razões estão aí, nos versos 15 a 19. Não tem nada a ver com dízimo isso aqui. Quem usa esse texto para combater dízimo, precisa estudar um pouco de interpretação bíblica. Aquela chamada ciência da hermenêutica bíblica. Segunda objeção. Vamos lá. O dízimo era para a manutenção dos levitas. Hoje não existe mais levitas. Logo é errado a igreja receber dízimos. É engraçado que essas pessoas que falam isso, elas mesmas chamam a gente da igreja de levita. Você vê a incoerência, né? O desconhecimento das escrituras. Qual é a resposta que nós damos? Primeiro, falar juntos. A finalidade do dízimo não era somente o sustento dos levitas, era para o sustento dos sacerdotes, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, e para serem também consumidos nas festas anuais de Israel. Hoje tem os levitas, aqueles que servem a igreja em tempo integral. É isso que eram os levitas do Velho Testamento, tipificavam os que iriam na nova aliança servir a Deus em tempo integral, e que precisam ser sustentados pela igreja como o próprio Deus determinou, como nós vamos ver agora. Terceiro, vamos lá, fala comigo. Cristo e os apóstolos ordenaram que esses trabalhadores sejam mantidos pelo povo de Deus. Então, era para os levitas. Mas não tem a ordem de Deus que sustente os obreiros também na nova aliança? Tem, então pronto. 4. Deus ordenou que as pessoas com necessidades físicas, materiais, sejam assistidas pela igreja. A igreja, irmãos, não tinha que ter que recolher cesta de alimentos, porque todos são fiéis nos dízimos e ofertas. E quanto mais todos dessa igreja forem fiéis nos dízimos e nas ofertas, né, financeiras, a igreja não precisará recolher cesta de alimento. Depois você lê 1 Timóteo 5,16, que diz que as pessoas necessitadas da igreja têm que ser socorridas pela igreja. Gálatas 6,10. Socorra os irmãos, principalmente os da família da fé. Então, conclusão dessa segunda objeção aí. Basicamente, a mesma finalidade que o dízimo cumpria na igreja, nação de Israel, ele cumpre na igreja cristã. Mesma finalidade que o dízimo e as ofertas cumpriam na igreja do Velho Testamento, ele cumpre na igreja cristã. E é por isso que Cristo e os apóstolos não disseram uma palavra contra o dízimo. Não disseram uma palavra contra. Terceira objeção, vamos lá.
Os dízimos deveriam ser trazidos à casa do tesouro. Hoje não existe mais casa do tesouro. Ó, vou ser sincero, dá até um negócio assim de ter que tratar de um negócio desse, ter que falar disso. Porque é uma interpretação assim muito infantil. É um argumento muito infantil. Irmãos, a casa do tesouro, lá no templo de Jerusalém, a casa do tesouro era uma sala grande no templo de Jerusalém. Um compartimento do templo, aonde eram guardados, eram armazenados os dízimos em grãos e outros produtos que eram entregues a Deus pelo povo de Israel. Depois você leia Neemias 13, 4 e 5. Nenhuma igreja hoje possui esse tipo de casa do tesouro. Contudo, ela não é necessária para que o mandamento do dízimo continue válido hoje. Isso pelas seguintes razões. Leia comigo ali. Vamos lá? Uma coisa que muitos evangélicos completamente ignoram, até pregadores. Juntos. A contextualização da Bíblia é necessária para que sua mensagem seja aplicável em todos os tempos, nações e culturas. Tente gravar isso, querido, no seu coração e mente, por favor. Vamos lá? A contextualização da Bíblia é necessária para que sua mensagem seja aplicável em todos os tempos, nações e culturas. Ou seja, formas, métodos e circunstâncias podem mudar, desde que os princípios divinos permaneçam inalteráveis. Então você pode mudar formas, pode mudar métodos, e as circunstâncias, claro que mudam, mas os princípios divinos, as verdades divinas são eternas, e são aplicáveis, e devem ser obedecidos em todas, as verdades devem ser obedecidas em todas as culturas, tempos e épocas. Precisa haver uma contextualização da Bíblia. É isso que os missionários aprendem quando fazem o curso para ir pregar em povos totalmente, de uma cultura completamente diferente da nossa ou da cultura judaica. Os missionários precisam estudar contextualização. Mas tem pregadores que não entenderam isso. Eu pergunto para você, a igreja é obrigada a ter hoje uma arca da aliança? Precisamos ter uma arca aqui no templo? Onde é que está a arca? Cadê o santo dos santos? Tem que ter um santo dos santos? Tem que ter uma arca da aliança? A igreja é obrigada hoje a ter os pães da proposição aqui no templo? Da mesma forma, a igreja não é obrigada a ter uma casa do tesouro, literalmente falando. Não é obrigada a ter isso para que a sua recepção de dízimo seja legítima. Segundo lugar, fale comigo. As igrejas bíblicas contemporâneas têm gasofilácio, que até já existia no templo judeu na época de Jesus. Leia lá, Gálatas 12, 41, 44, depois você leia. E a igreja tem também o quê? Uma conta bancária, onde os dízimos e ofertas são, literalmente falando, essa é a casa do tesouro da igreja hoje. E será que Deus está insatisfeito com isso? Tenho certeza que não. Será que Deus está infeliz, triste, descontente, ofendido, porque a nossa igreja deposita o dízimo lá na conta bancária, e os irmãos trazem dízimo e colocam no gasofilácio? Literalmente essa é a nossa casa do tesouro, é o nosso gasofilácio, é a conta bancária que a gente ainda vai abrir. Terceiro, vamos lá? Na nova aliança é legítimo dizermos que a igreja de Cristo é a casa do tesouro. Por que que nós podemos hoje, legitimamente, com paz no coração, dizer que a igreja é a casa do tesouro? Por quê? Porque, irmãos, a Bíblia diz que a própria igreja é o particular tesouro de Deus. Malaquias 3, 17. A igreja é o particular tesouro de Deus. E ainda, o reino de Deus é o tesouro eterno da igreja. Então a igreja tem um tesouro, a igreja é o tesouro de Deus. A igreja tem um reino que é o seu tesouro, que é o reino de Deus, Mateus 13, 44.
O evangelho é outro tesouro da igreja, o evangelho, 2 Coríntios 4, 6 e 7. E a Bíblia diz que na pessoa de Cristo, a igreja possui todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, verso 3. Consequentemente, irmãos, quando os cristãos trazem os dízimos, estão agora trazendo, agora sim eles estão trazendo os dízimos, a verdadeira e superior casa do tesouro, que é a igreja de Cristo, que é a sua igreja local. Portanto, esse é mais um motivo para dizimarmos, para sermos dizimistas, e não o contrário. A igreja, a própria igreja é a casa do tesouro. Portanto, não está errado quando qualquer pregador fala assim: irmãos, traga o seu dízimo que você tem que trazer para a casa do tesouro. E a casa do tesouro é a igreja. E eu quero ver alguém que prove o contrário.